Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos para estudar a lição de número 1. Nós temos aqui 13 lições, esse seriado de lições do terceiro trimestre, que estamos iniciando hoje, que tem por título geral os ataques contra a Igreja de Cristo. A sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O tema da nossa lição é a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. O que significa sutileza? Significa sedução, engano. Refere-se a pessoas que enganam as outras pessoas. Pessoas que cometem, que têm prazer de enganar o próximo. Tá? Então isso é o significado de sutileza. O nosso texto áureo está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quem escreve esse texto é o nosso exímio e querido apóstolo Paulo. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja e é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então, o apóstolo Paulo, nós vamos ver ao decorrer da lição a relação dessas armas espirituais dadas por Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, onde o apóstolo Paulo escreve ao seu filho Timóteo, o pastor Timóteo, a respeito dos últimos dias. Que claramente estamos falando aqui, Paulo está falando sobre, traz aqui um tema escatológico, um ensino escatológico. Os últimos dias. Quando começou os últimos dias? Lógico, quando começou no nascimento de Cristo e no seu ministério. Começou os últimos dias. O nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Nós temos aqui, primeiramente, o objetivo da lição, que são 4. Mostrar que a igreja está sob o ataque de Satanás. Segundo, descrever a natureza do ataque. Terceiro, elencar a esfera do ataque. E quarto, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. E ele divide a igreja em 3 tópicos principais. Primeiro, a igreja sob ataque ou debaixo do ataque. Segundo tópico, a natureza do ataque. E terceiro e último tópico, a esfera do ataque. Iniciando a nossa lição na sua introdução, nós temos aqui nesse trimestre, nós estudaremos a respeito de diversos ataques contra a Igreja de Cristo. E isso acontece porque Satanás sempre opôs contra o povo de Deus. Ele nunca deixou barato. Sempre se opôs. É o inimigo número 1 do povo de Deus. Tanto na antiga aliança como na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Ou seja, Satanás sempre está mudando a roupagem. Ele está usando roupagem diferente em cada tempo, um tempo diferente, em cada século. Nesse século 21, ele está com uma roupagem diferente. Porém, o personagem é o mesmo, é Satanás. É sempre o mesmo personagem, mas se apresentando de diversas maneiras, ou de maneiras diferentes, com uma roupagem diferente. É isso que a nossa introdução está nos informando. E os seus ataques também são diversos. Ele não fica estático, mas ele tem diversidade, ele muda, conforme a necessidade das suas sutilezas, para atingir o cristão e tirar dele, certo, a esperança e a oportunidade de ser salvo.
Esse é o objetivo dele, né? Uma vez que ele perdeu a oportunidade, agora ele quer levar também, né, muitos com ele a esse desabor, a esse desalento, a essa desesperança. Tá? Primeiro ponto, a igreja sob ataque ou debaixo do ataque de Satanás. Tá? Primeiro subponto, a sutileza do ataque, nós vamos ver, certo? Segundo subponto, alerta para o povo de Deus. E terceiro subponto, a igreja na reta final, na volta final dessa grande maratona. Iniciando aqui nesse primeiro tópico, o primeiro subponto, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas, em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos, né, eram o instrumento usado, hoje isto acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normatização do comportamento e prática contrária à fé cristã. É o que nós estamos contemplando, né, nos meios das comunicações televisíveis. Né? Em todos esses meios nós vemos aí a normatização, como se, né, a imoralidade fosse normal, tá? Não tornando uma coisa imoral como uma coisa se fosse moral, né? Tentando pôr a goela abaixo, principalmente da sociedade divorciada de Deus e dos cristãos, que todas essas imoralidades são normais em uma sociedade pós-moderna. Tá? É isso que nós vemos aqui, a sutileza do ataque. Né? Essa sutileza é uma inteligência, né, diabólica que sutilmente introduz, né, o certo como se fosse, o errado como se fosse certo, invertendo os valores. E diz que uma mentira falada 1000 vezes, para os incautos e aqueles despreparados, se torna uma verdade. Não para aqueles que estão preparados, né, debaixo, né, sobre a palavra de Deus, dependente da palavra de Deus. Jamais serão enganados. Certo? Avançando para o segundo subponto, o alerta para o povo de Deus. Aqui vem um alerta, né? O nosso comentarista traz-nos um alerta. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sobre alerta. Isso é óbvio, isso é verdade. Deus nunca deixou de avisar o ser humano, principalmente aqueles que buscam a sua face. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Antes, né? Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em revelações a pessoas quanto a grupos. Gênesis 37:5, que nós vemos a história de José, né? Quando Deus revela, dá um sonho a José a respeito do que iria acontecer. E também durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério do profeta, né? Nós temos aqui o profeta Isaías, certo? Também avisando o povo, alertando o povo, né, a respeito dos perigos iminentes, dos ataques, né, sutis de Satanás. E na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. Né? O Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4:1, o advérbio grego retos, né, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, tá? Sem dúvida. Tá? Portanto, faz conhecido o seu povo os perigos que o cercam. Então, quando Paulo diz que o Espírito expressamente, né, ele
o Espírito diz expressamente, está falando de clareza, né? Que sem dúvida vai acontecer, né? Nesses últimos dias. Então, mostrando o perigo ao povo de Deus para que eles fiquem alerta e não caia na cilada, na sutileza de Satanás, através de heresias, de homens divorciados da palavra de Deus, que saiu do nosso meio. Tá? Esses que se apostataram da fé e agora procuram trazer heresia para desviar os crentes da verdadeira palavra de Deus. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito Santo fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos 2:17. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. 2 Timóteo 3, verso 1 ao 7. Homens amantes de si próprios, né? Arrogantes, nécios, mais amigos dos eleitos do que de Deus, de respeitador do pai e mãe, desobedientes, né? Então Paulo descreve esses últimos dias com homens que não têm temor de Deus, amante de si próprio. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máxima para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, 1 Coríntios 10 e versículo 11, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? Na última volta dessa maratona? O apóstolo Paulo traz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, quando ele faz aquele paralelo, né, mostrando que nós deveríamos ser como o povo de Israel no deserto, que pecaram contra Deus, certo? E que isso sirva de alerta para nós nesses últimos dias, para nós não sermos como o povo de Israel, que perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Estamos na última volta e não podemos perder essa oportunidade, né, de sermos salvos por Cristo Jesus, ficando alerta a respeito, porque esses últimos dias começaram a partir do ministério, do nascimento do ministério do Senhor Jesus. Tá? E a igreja foi praticamente, né, oficializada no Pentecoste. Tá? Ela foi oficializada ali, ela nasceu, a igreja. Então, começou-se os últimos dias. Deus disse, né, em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz que antigamente, havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais através dos profetas, nesses últimos dias tem falado a nós através do Filho. Tá? Então, já tem 2000 anos, mais de 2000 anos, que começou os últimos dias. E aqui, fazendo uma referência que esses últimos dias não é o fim do mundo. São princípios de dores e o alerta para o arrebatamento da igreja a qualquer momento. E depois se correrá episódios, né? Como a grande tribulação, o milênio, o trono branco. Mas a igreja estará com Cristo na glória. Tá? Aqueles que foram fiel e se fizeram, né, digno, né, através do sangue de Cristo, de aceitar a Cristo como Salvador, para ser arrebatado a participar da primeira ressurreição. Tá? Porque a segunda ressurreição é para a vergonha eterna, é para os ímpios, para o trono branco, onde serão julgados, né, e lançados juntamente com Satanás e seus anjos no inferno. Aqueles que esqueceram, que abandonaram a Deus. É um alerta do apóstolo para nós, a igreja de Cristo hoje. Segundo subponto, a natureza do ataque.
O primeiro, aliás, o segundo tópico, a natureza do ataque, no nosso primeiro subponto, o ataque é de natureza espiritual. E também o ataque é de natureza moral. Tá? Nós sabemos que no mundo físico, quem manda, quem determina, não é o mundo humano, não é o mundo físico, mas é o mundo espiritual. E existem dois mundos espirituais, o mundo de Deus e o mundo das trevas. Né? Então, esses mundos determinam o que vai acontecer, certo? É lógico que o mundo de Deus, né, é quem é sobre todos. Porém, quem está divorciado de Deus está sobre, né, o comando e a sutileza de Satanás. Tá? O ataque de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. 1 Timóteo 4:1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência ao espírito maus. Aqui também chamado de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. E de fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestade do mal. Efésios 6:12. Então o apóstolo Paulo nos dá um alerta dizendo, né, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para demolir, né, destruir os ataques de Satanás. Tá? E essas armas, elas são espirituais e nós não devemos usar a força do nosso braço para lutar contra esse inimigo que é espiritual. Esse opositor, ele é espiritual. Não tem como você lutar com as forças do braço, mas tem que ser com as armas espirituais. Tá? E Paulo diz, ele dá a relação dessas armas em Efésios, a partir do capítulo 12, do capítulo 16, 17, 18, ele começa a nos dar a relação dessas armas. Né? O cinturão, né, cingido com o cinturão da justiça, o capacete, calçado aos pés com o calçado da salvação, com a espada do Espírito que é a palavra, o escudo da fé. Né? Toda essa armadura, ela é adquirida através da oração. Você ora e Deus vai te ceder, vai te revestir dessas armaduras para você ficar firme nos dias maus. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Fazei tudo e ficades firmes. Em súplica e oração, orando um pelos outros, principalmente pelos pastores que estão na linha de frente, no fronte, tá? Para que ao abrir da sua boca tenha palavra, né? Para sustentar a igreja, para desviar a igreja, orientar a igreja do mal. Desviar a igreja do mal, orientar ela contra a cilada. É preciso de muita oração. Então essas armaduras, elas são adquiridas através dessas orações. Nós temos que compreender isso. São as armas, né? A oração e a leitura da palavra, o conhecimento da palavra. O meu povo perece porque não tem conhecimento. Então, Paulo nos dá uma advertência muito, muito importante. O segundo subponto do segundo tópico, o ataque é de natureza moral. Tá? Então, nós temos o ataque espiritual e o ataque de natureza moral. Agora não é mais, né, ogiva nuclear, como foi no passado, a Primeira e Segunda Guerra, né? Armamentos bélicos, metralhadora de última geração, certo? Mísseis que atingem aí 800, né? 300, até 10 mil quilômetros de alcance, né? Com a margem de erro de poucos metros para acertar o alvo,
né? Atravessa de um continente para o outro, não. Agora, o ataque de Satanás é moral. Nós estamos vendo esse ataque na moralidade humana. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência às pessoas que se comportam de forma hipócritas e que também são mentirosas, 1 Timóteo 4:2. Esse comportamento se encontra na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque, quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada, no grego cauteriazo, significa dizer que ele se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. O que é cauterização? É uma queimação, né? É um instrumento próprio para queimar a ferida, tá? Para que aquele lugar se amortece e não venha a se infeccionar de novo. A carne fica insensível a infecções. Ela está cauterizada. Assim é a mente daqueles que apostatam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, certo? Sendo mais amigo dos homens divorciados de Deus do que do próprio Deus, né? Colocando o homem, né, no lugar de Deus. É o que nós vemos, essa imoralidade, né? Muitas igrejas que se diz cristã, que usam o nome de Cristo, tornando a imoralidade normal, né? Nós vemos aí casamentos, né, imoral, certo? A instituição da moralidade querendo ser implantada em nosso país. E muitos que apostataram da fé, que foram cristãos, que saíram do nosso próprio meio, estão se aderindo e com a mente cauterizada, achando essa imoralidade algo normal e que eles vão dessa forma para o céu, ser arrebatado por Cristo. E nós vemos, né, igrejas, instituições, usando o nome de Cristo, dizendo que é salvo e apoiando, né, também aderindo a essa imoralidade. Não vou citar nome aqui, tá? Por questão de ética, mas todos nós sabemos, né, que há uma força, uma sutileza satânica para institucionalizar a imoralidade como algo normal. Mas graças a Deus a igreja está de joelhos. E isso não vai acontecer enquanto a igreja não for arrebatada. O mundo está de pé por causa de mim e de você, que tem temor de Deus e está orando. Mas está funilando e Satanás está num ataque cerrado contra a igreja de Cristo. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição. A esfera do ataque. Aonde é a esfera desse ataque? Na esfera religiosa e na esfera social. Tá? É importante tratarmos aqui na esfera que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé, 1 Timóteo 4:1. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo e que é pior, agora estão a serviço
dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causaram danos e escândalos ao evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras, contudo, por alguma razão, abandonaram uma fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Tá? Então, essas heresias, esses ataques, não vêm de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. São pessoas que antes estavam com nós e agora apostataram, cauterizaram as suas mentes e se têm dado ouvido à doutrina de demônios. Né? Pastores, membros, né? Aderindo ou formando, criando, né? Instituindo igrejas divorciadas de Cristo. Tá? Trazendo, certo, o céu na terra e esquecendo que o céu é mais alto do que a terra. E é para lá que nós temos que ir. Nós temos que estar com a nossa mente, né, ligada no alto, certo? Aonde Jesus está assentado à destra do Deus Pai. Mas muitos pastores, né, pessoas pregadores que cauterizaram, se apostataram, está pregando, né, um céu na terra e já não... Uma boa parte, segundo a estatística feita, que 70% dos evangélicos já não crê mais no arrebatamento da igreja. Quem são culpados dessa incredulidade? São aqueles que apostataram, dando outro evangelho divorciado do verdadeiro evangelho. Tá? Então nós temos que ficar alerta. Segundo subponto, a esfera social, né? O ataque, né? Também na esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, 1 Timóteo 4,3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essas realidades, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Família fraca, igreja fraca. Então nós vemos aí instituições de leis, certo? Nesses últimos dias, o ataque nesse sentido ideológico, tá? Contra os princípios judaicos cristãos tem sido acirrado contra a igreja. Porque como o corpo não é sem as células, assim também a sociedade não é sem a família. O diabo, ele solapando a família, desmoronando a família, a sociedade vira um caos. Ela entra em destruição. Então, como a célula é para o corpo e o corpo para a célula, a família é para a sociedade e a sociedade é para a família. E Satanás tem procurado destruir a família. A luta dele, porque aí ele consegue, né, cauterizar os homens e divorciar de Deus e arrastar essas multidões para junto dele, para o lugar que ele vai. Então nós temos que estar atento a essa alerta do apóstolo Paulo, certo? E nós vemos aí, né, o casamento sendo banalizado, certo? De todas as formas, né? E nós temos visto, nós somos testemunhas, nós precisamos estar alerta, orando para que Deus tenha misericórdia e que guarde a sua igreja desses ataques sutis de Satanás. Isaías disse, ai daqueles que falam ou têm o mal como bem e o bem como mal, tá? As trevas como luz
e a luz como as trevas, ok? E se diz que o doce, que o amargo é doce. Ai desse, é o que nós estamos vendo. A inversão de valores nessa sociedade divorciada de Deus. Avançando para o nosso quarto e último tópico, a igreja protegida. Tá? Como a igreja é protegida? Através da palavra de Deus. Certo? Segundo, através da oração, da prática da oração. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo 4 e 5. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra, estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo diz que o obreiro tem que estar apto a manejar a palavra para se não envergonhar, tá? Para dar a todos a razão da sua fé, certo? Nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Foi através desse conhecimento que Jesus venceu Satanás. E foi através da falta desse conhecimento que Adão e Eva perdeu para Satanás. Então nós temos que estar atento, né, à leitura da palavra, buscando a revelação dessa palavra através do Espírito Santo, para nós termos, né, como lutar com essa espada contra o nosso feroz inimigo. E como diz, ele não é carnal, ele não é físico, ele é espiritual. E se luta com ele com armas espirituais. E é através da leitura da palavra e da oração. Segundo subponto, ou seja, o último subponto do quarto tópico, a prática da oração. Tá? Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. 1 Timóteo 4 e 5. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. Nós temos exemplo no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pregava o dia todo, ensinava, e à tardezinha subia para a montanha e só voltava no outro dia. Isso significa que ele orava a noite inteira. Ele orou e seus discípulos não conseguiram orar com ele, dormiram. É o que nós estamos vendo. São a minoria que quando chama, o pastor convoca para ir 30 dias de oração, né? Oração específica, jejum, consagração, 10. Uma igreja de 300 a 500 crentes, vem 10 crentes. Né? Olha aí. E a oração, ela é a arma essencial para nós vencermos esses sutis ataques de Satanás. Sem ela, nós não conseguimos discernir os seus ataques e nós vamos estar despreparados para enfrentá-lo. Tá? Porque o nosso inimigo, ele não dorme e não brinca de ser Satanás. Enquanto muitos crentes estão brincando de ser crente e serão derrotados se não se armar com essas armas que é a oração. Tá? Nós precisamos de estarmos armados, tá? Desses elementos, tá? Da oração, da consagração, da leitura da palavra, certo? A mordomia cristã, da evangelização, são armas que deixam o crente preparado para derrotar a Satanás. Então aqui fica o nosso alerta e também do nosso comentarista, que os cristãos têm que buscar mais. Quanto mais se aproxima aquele dia do arrebatamento, nós temos que estar mais de joelhos. Senão, tá?
O crente vence batalhas, o crente ele entra na guerra de pé, mas ele vence uma guerra de joelhos. Para vencer uma guerra tem que estar de joelhos. Satanás não tem medo de crente, de tempo de cristão, de 40, 50 anos, mas ele tem medo de um cristão de joelhos. Um cristão, quando se põe de joelhos, Satanás treme. O inferno estremece e o céu se alegra. Então nós devemos nos revestir dessas armas que o apóstolo Paulo tem nos orientado. Para encerrar nossa lição, a conclusão. Nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis, com enganos, com seduções. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. E só podemos enxergar e perceber que estamos em ataque se nós estivermos usando essas armas, a oração, a consagração, o jejum, que aí nós vamos enxergar pelos olhos espirituais os ataques sutis de Satanás, a sua sutileza, a sua cilada. Cilada é o lugar que é para pegar a presa. E nós devemos estar preparados para esse campo minado, para nós desarmarmos através da oração, neutralizar o ataque de Satanás. Somente através da oração, do jejum, da consagração, da leitura da palavra, da evangelização de uma vida consagrada ao Senhor. E aqui fica o nosso conselho, chegamos ao final. Que Deus abençoe sua vida, estamos orando por você, sua família, mesmo não conhecendo você do outro lado da tela, desse aparelho. Que Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal, dá o seu joinha, clique no sininho para que mais vídeos venha, o YouTube venha enviar para você. Não deixe de se inscrever no canal para que esse canal seja, através do YouTube, indicado a mais pessoas para que eles conheçam a palavra de Deus e venham se preparar contra as astutas, a sutileza de Satanás nesse século 21, nesses tempos pós-modernos, onde as armas de Satanás agora são diferentes, são ideológicas, e contra a igreja de Cristo. Isso é óbvio, é o adversário dele. E nós temos que lutar com essas armas que Paulo nos dá a relação em Efésios capítulo 6, do versículo 12 em diante. Um abraço a todos vocês, um beijão no coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera!